Já faz uns meses que não me relaciono com nenhuma mulher, já que decidi focar nas minhas obrigações antes de qualquer relacionamento. Passei a considerar que o ato de namorar, o ato de sair com uma pessoa e conhecê-la intimamente estava de certa forma me atrapalhando. Eu já não estava me sentindo confortável com a situação. Então parei de me relacionar, comecei a trabalhar mais, a ler e estudar mais, treinar as minhas habilidades e assim estou, nesse ritmo agora mais individual, melhorando eu mesmo e deixando a questão do relacionamento para depois. Isso se depois eu achar uma mulher que crie uma conexão comigo. Enfim, além disso, tento sempre questionar os padrões da sociedade e passei também a visualizar que o casamento, por exemplo, é mais um risco do que uma coisa boa atualmente. Até mesmo o fato de ter filhos precisa ser bem pensado ao invés de só ter e pronto. Comecei a ver que muito daquilo que a sociedade aceita de olhos fechados pode na verdade ser uma bomba, um comportamento ou decisão que destruirá a vida do indivíduo que aceitou aquilo achando que seria feliz. Enfim, creio que nessa minha linha de raciocínio e comportamento eu poderia me considerar MGTOW e Red Pill, porém serei bem sincero. Eu não me identifico e não consigo me identificar com esses movimentos, e explicarei agora o porquê. Mas veja bem, isso é só um papo entre você e eu. Não quero aqui taxar nada e nem fazer uma crítica, é só uma opinião. A minha opinião, que não representa a verdade e nem a realidade absoluta, pois como falei, é apenas a minha opinião. Vamos lá. Primeiramente, quando me deparo com essas comunidades MGTOW e Red Pill, a primeira coisa que observo é o tanto de nomenclatura que instauraram. Hoje existe o Alpha, o Sigma, o Beta, Sub-5, o Norm, o Shed, Black Pill, Blue Pill, enfim, são tantos termos que eu me perco. E sei que alguns se relacionam com aparência, outros com comportamento e outros com intelecto, mas na boa são tantas características que adotam para esses termos que começo a achar que o pessoal desse movimento trata isso como se fosse raça de cachorro. Ah, o Beta é isso e aquilo. O Alpha age dessa forma, o Labrador faz isso, o Schnauzer late assim, enfim. Parece que eles pegam os seres humanos e vão colocando cada um em um grupo e formando de uma maneira meio aleatória as regras e detalhes. Até porque desde que esses movimentos Red Pill começaram, percebo que as regras para definir um beta e um alfa, por exemplo, aumentaram tanto que às vezes se tornam duvidosas e contraditórias. Tanto que esses dias mesmo vi um cara comentando o seguinte: o beta joga videogame e come besteira, o alfa treina todos os dias seu corpo, se alimenta apenas de forma saudável e trabalha também diariamente. Bom, eu não sei você, mas eu jogo videogame. Eu treino meu corpo, literalmente trabalho todos os dias e no quesito alimentação eu equilibro. Tento comer saudável, mas confesso que de vez em quando uma bomba de chocolate vai bem. A questão é, será que sou um híbrido? Eu sou metade beta, metade alfa? Tipo um lobisomem ou um centauro da Red Pill? Sabe, é por isso que essas regras não fazem sentido para mim. Elas tentam definir exatamente o que é um e o que é outro, e o problema disso é que muitos se perdem e até descartam as suas essências tentando se adequarem a essas divisões. Aliás, está aí o grande problema para mim. Eu tento me afastar o máximo possível de qualquer instituição que imponha padrões de comportamento. Essas coisas de jeito nenhum faça isso, comporte-se dessa maneira todos os dias 24 horas, seja exatamente assim durante todo o tempo. Sabe, isso ao meu ver quebra demais a diversidade e a flexibilidade comportamental de um indivíduo. A pessoa chega a ficar tão travada seguindo normas como essas, que ao meu ver perde total autonomia de quem é, entrando em um tipo de personagem. No entanto, o motivo de eu pensar dessa maneira é que para mim boa parte dos exageros são erros. E se você adentra em um grupo social, religião ou qualquer coisa do tipo que te diga exatamente o que deve ser e o que não deve ser, o que deve fazer e o que é proibido fazer, você entra assim em um comportamento exagerado e artificial. Creio que se você quer ser um indivíduo que enxerga as verdades do mundo e desenvolve a si mesmo a cada dia mais, você precisa achar o seu próprio equilíbrio. E não o equilíbrio, entre aspas, que as pessoas ordenam que você siga. Pois sim, todos nós temos um determinado equilíbrio. Um comportamento que se encaixará perfeitamente na nossa essência. Eu, por exemplo, treino o meu corpo, mas não gosto muito de correr. Outros puxam menos ferro e amam correr. Alguns jogam videogame, outros leem mais. Certas pessoas trabalham melhor de noite. Outros amam trabalhar bem cedo. E assim vai. Henry, mas esses comportamentos não têm nada a ver com Red Pill. Ok. Só estou provando meu ponto de vista em relação ao equilíbrio.
E agora, por último, só para não ficar te enrolando com a minha própria opinião, não é por nada não, e juro que isso não é uma crítica, é só a minha observação mesmo. É impressão minha ou praticamente a maioria dos conteúdos Red Pill e MGTOW são assuntos relacionados às mulheres? Falando na sinceridade mesmo, boa parte dos vídeos que o YouTube me recomenda que se trata de Red Pill, eu clico e vejo que o cara fala sobre mulher. Os tipos de homens que as mulheres gostam, quais são as atitudes das mulheres que demonstram a hipocrisia delas, as pilantragens que as mulheres exercem sobre o homem que é manipulado por uma mulher, como viver sem mulher e assim por diante. Sério, como eu disse antes, não é uma crítica, é só uma observação minha. E eu acho que 90% dos vídeos de Red Pill ou MGTOW que clico é voltado a essa questão, como se fosse uma guerra entre mulheres e homens. E assim, eu não vou nem aprofundar a minha opinião sobre isso, eu só quero saber se você tem a mesma impressão que eu. Porque sinceramente é difícil achar vídeos da Red Pill, que supostamente é um movimento que defende a verdade, onde falam sobre investimentos, carreira profissional, como lidar com a vida adulta, responsabilidades, como um pai deve agir com um filho e assim por diante. Eu acho que você nem vê esse pessoal falando sobre isso, até porque se tratam da verdade, então a verdade é mais do que a relação de um homem com uma mulher, certo? Pelo menos deveria ser isso. No entanto, por algum motivo o assunto prioritário desse pessoal da Red Pill é voltado à mulher. Alguns canais até só falam disso. Portanto, eu só queria passar a minha visão sobre o assunto e explicar o porquê eu não me considero nem MGTOW nem Red Pill. Eu, Henry Goldman, apenas me considero como um indivíduo que preza pelo trabalho e pela qualidade de minhas ações. E um dos meus principais objetivos é evoluir diariamente os meus pensamentos, para que eu amplie cada vez mais os limites de minha consciência. Meu dia é focar em mim mesmo. E meu prazer é enxergar os meus resultados. Ponto final. Essa é a definição sobre mim e esse é o segmento de minha vida. E eu falo isso para te demonstrar que eu tenho uma boa noção de quem eu realmente sou e do significado de meu caminho. E é por isso mesmo que eu não quero me encaixar em nenhum grupo. Não quero me definir em nenhum desses termos que criam por aí. Quero ser eu e evoluir a mim mesmo, cuidar da minha essência e encontrar meu equilíbrio. E foi como eu disse, se você enxergar esse vídeo como uma crítica, por favor, pense bem, pois isso aqui é só uma opinião realmente, para que a gente discuta sobre o assunto nos comentários. Bom, é isso. Obrigado pela atenção e até mais.